Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta é a palavra de hoje. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Ouça o que diz o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oh, glórias! É uma palavra extremamente conhecida, nós gostamos dessa palavra e quantas vezes nós a recitamos, nós a lemos, enviamos para as pessoas. Nós temos prazer em ouvir a respeito do nosso amado, de quão importante é o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela tua graça e pela tua misericórdia, pela revelação da tua palavra para as nossas vidas, a direção que tu nos dás através da palavra. Deus, cria em nós um coração que tenha o desejo de conhecê-lo e prosseguir nessa missão de conhecê-lo ainda mais, de cada dia estreitarmos comunhão contigo. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, a palavra do Senhor está repleta de informações que são extremamente úteis para que nós possamos crescer e alcançar de fato uma comunhão verdadeira, real, entendermos quem é o Senhor dentro das possibilidades, evidentemente, entendermos a vontade do Senhor e nos colocarmos à disposição dele para que sejamos instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso. O profeta Oséias provavelmente não entendia muito bem aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. Dias difíceis, complicados, ações difíceis, complicadas, mas ele sujeitou-se à vontade do Senhor porque ele sabia que, através daquelas atitudes, o Senhor estava falando a Israel. Mais uma vez Israel andava por caminhos complicados. Meu Deus, ô Senhor! Israel andava por caminhos errados, tinha um coração totalmente voltado para as coisas que não eram agradáveis ao Todo-Poderoso. Um coração dividido, uma decadência espiritual, uma decadência moral que envolvia todos os cidadãos. A idolatria estava presente, os deuses pagãos tomavam o lugar do Todo-Poderoso. O povo de Israel eles tinham o desejo de possuir um Deus visível, um Deus que eles poderiam tocar. E eles tinham um Deus todo-poderoso, porém invisível. E eles buscavam sempre o exemplo das nações pagãs, nações vizinhas. E quando a decadência era tão grande, era grande mesmo, eles abraçavam os deuses das nações pagãs e adoravam esses deuses em lugar do Todo-Poderoso. A idolatria entrava. Ainda a corrupção e tudo aquilo que é comum ao pecado encontrava lugar na vida daquelas pessoas e isto os afastava dos ensinamentos de Deus. E, consequentemente, o pecado era gerado e a mão do Senhor vinha e pesava sobre aquele povo. Em síntese, eis aí a história de Israel, um povo extremamente amado por Deus, mas que nas primeiras oportunidades de pecavam. Lamentavelmente, abandonavam esse Deus que os amava. E isto, se você aplicar à nossa vida cotidiana, vamos ver que herdamos, lamentavelmente, estas atitudes. O ser humano está aí, firme e forte, nas primeiras oportunidades que eles têm de pecar, pecam. Abandonam o Senhor, e isso nós vemos dentro das igrejas. Quando as pessoas deixam o verdadeiro evangelho, deixam a vontade do Senhor para viver princípios equivocados, princípios que ferem tudo aquilo que Deus determina. E o Senhor levanta Oséias lá pelo século VIII a.C., século 8 a.C., por volta do ano 750 até o final, ano 700 aproximadamente. O Senhor levanta Oséias com uma mensagem de restauração para Israel. Mais uma vez, Deus estava dando uma oportunidade de regeneração, de restauração completa, para que aquele estado, aquele povo, reconhecessem a soberania de Deus, pudessem entender que o Senhor era soberano sobre todas as coisas
e que não existia Deus maior ou um Deus que poderia fazer tanto quanto Deus fazia por eles. E nesse caso, nessa oportunidade, o Senhor levantou o profeta Oséias. O profeta Oséias teve uma vida um tanto quanto diferente, vamos desta forma colocar. Nós sabemos que ele casou com uma mulher infiel, Gomer, uma mulher infiel, uma mulher adúltera. Mas o Senhor enviou para que ele casasse com esta mulher, para que Israel entendesse que eles eram adúlteros diante do Senhor, que eles estavam adulterando com deuses pagãos, estavam abandonando a vontade do Eterno, que eles eram infiéis ao Todo-Poderoso. E o Eterno determina que Oséias case-se com Gomer. Irmãos, não é fácil. Ser profeta não é fácil. Profeta hoje em dia é fácil, não é? Vai na igreja, revela a placa de carro, CPF, aquela coisa toda, alguns embustes também, dá umas rodopiadas, umas palavras de ordem, umas línguas estranhas. Está feito o papel do profeta. Eis aí o papel do profeta moderno. Mas nos dias em que o Senhor de fato levantava profetas para falar às nações e para falar em especial a Israel, era uma missão extremamente difícil e o Senhor assim exigia. Oséias foi um homem fiel. Ele obedeceu ao Todo-Poderoso. Casou-se com Gomer. E com essa mulher teve 3 filhos, cujos nomes também tinham significados proféticos. Sim, veja como são as coisas. Um deles, Jezreel, que significava a futura destruição da casa de Jeú. A outra, Lo-ruama, não amada, não compadecida, simbolizando que Deus não mostraria compaixão com Israel. E ainda, Lo-ami, que significava não meu povo, indicando que Israel não era mais considerado o povo de Deus devido à sua infidelidade. Vê como Deus age? Não é fácil, Deus é justo, Deus é real, e Deus usa os seus servos segundo a sua vontade. Não segundo a vontade do próprio servo, mas segundo a vontade dele. O Senhor imprime na vida do servo a vontade dele. Cabe a cada um de nós aceitá-la e vivenciá-la para que assim a soberania de Deus se manifeste poderosamente. Vamos ao texto novamente. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos de conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oh, glórias! Amados, eis aqui uma promessa de Deus magnífica, uma promessa de Deus extraordinária. Mas para que essa promessa viesse à existência, Oséias recomenda ao povo de Israel que conheçam ao Senhor, Prossigamos em conhecer ao Senhor. Eis aí o ponto-chave para que nós possamos ter hoje, em pleno século XXI, uma vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Só é possível se nós conhecermos o Todo-Poderoso. E a recomendação do profeta foi exatamente essa. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É necessário ainda que você entenda que este conhecer ao Senhor não é apenas saber que Deus existe, é o Todo-Poderoso que criou o universo, já era o suficiente. Mas não apenas isso. Não é aquele que habita através do Espírito Santo em nossos corações, não. Não é aquele que nos deu Cristo Jesus numa cruz, não. Não apenas essas informações, não é apenas conhecê-lo intelectualmente, ou seja, ter conhecimento sobre as ações, sobre as atitudes de Deus. Mas significa, irmãos, conhecer e prosseguir no conhecimento significa um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Se você deseja hoje conhecer Deus, prossiga, sim, é salutar, é necessário.
Sem este conhecimento você não herdará o reino dos céus. Mas entenda, não é apenas ler a Bíblia intelectualmente, conhecer a Bíblia. Você precisa praticar a palavra. É um relacionamento profundo, pessoal com o Todo-Poderoso. E era esta a mensagem de Oséias para o povo de Israel. Conhecer Deus eles conheciam, mas eles precisavam de um relacionamento verdadeiro, pessoal, fazer aquilo que o Senhor determinava para suas vidas. E é isso que nos falta muitas vezes hoje. As pessoas não querem, de fato, conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento segundo a visão do Senhor. Basta apenas cantar alguns louvores, ler a palavra esporadicamente, ir no monte, participar da vigília, participar de um culto, e é o suficiente para as pessoas. Mas a palavra recomenda-nos que haja de fato um conhecer de Deus, para que haja um relacionamento profundo. Oh, meu Deus! Um relacionamento tão profundo que você não possa jamais separar-se. Eu costumo dizer que esse relacionamento é tipo café com leite. Duas substâncias, café e leite. Depois de misturadas, impossível separá-las. Assim precisa ser a nossa caminhada com o Senhor. Nosso conhecimento, a nossa unidade com o Todo-Poderoso. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, uma nova substância é gerada, ou seja, a nova criatura, cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, e nada mais pode afastar. E nada mais pode separar-nos de Deus, nada pode nos separar do Senhor. Mas tudo isso é fruto de um conhecimento e de um relacionamento profundo com o Todo-Poderoso. Quando nós observamos a palavra do Senhor, vamos notar que muitos, diversos, tiveram este entendimento e conhecer o Deus de forma pessoal. Quando você olha para os profetas, por exemplo, já seria o suficiente, os profetas. Vejam, todos eles conheceram Deus, tiveram relacionamento com o Senhor e não abandonaram Deus, mesmo que fosse necessário casar com uma mulher infiel, uma mulher adúltera, mesmo que fosse necessário, mas não abandonaram o Senhor de forma alguma, porque eles tinham convicção que melhor era servir o Todo-Poderoso, ser cheio do Espírito Santo. Nós, em nossos dias, temos que buscar conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer a Deus, eu preciso conhecer ao Senhor. Nós precisamos desenvolver, de fato, um relacionamento verdadeiro com o Eterno. E para que haja alimento suficiente nas nossas almas, para que esse relacionamento torne-se profundo, nunca esqueça, a Bíblia, a oração, o jejum, a santidade. Tudo isto são ingredientes, se assim podemos definir, ingredientes necessários para uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Amém, amados? Vemos ainda a recomendação de prossigamos. Primeiro conhecer, depois prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Falamos a respeito do conhecer de Deus. Agora, da necessidade de uma perseverança nesta caminhada. Perseverar é continuar firme. Perseverar é não desistir. Perseverar não é pegar caminhos alternativos. Perseverar é estar na rota determinada pelo Senhor. E essa rota nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Irmãos, a perseverança é fundamental na caminhada cristã. Se você é servo de Deus, se você se define como cristão, é necessário que haja perseverança. Oh, glórias! E isso significa não se contentar com um conhecimento superficial de Deus, mas aprofundar em conhecer o Todo-Poderoso. Deus, você jamais há de conhecê-lo completamente, mas dia após dia vamos conhecendo o Senhor um pouco mais, vamos vendo a graça do Senhor, o agir de Deus um pouco mais, e mais o Senhor se revela a cada um de nós. Dia após dia, o Senhor se revela a cada um de nós. Mas se não houver essa perseverança, se as pessoas não perseverarem nesta caminhada,
perseverar na caminhada, na busca do conhecer, de ficar firme na presença do Todo-Poderoso. Se porventura não agirem assim, estarão fadados ao esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Mas o que é o esfriamento espiritual? Nós ouvimos muito, crentes frios, aquela coisa toda, a igreja está fria. Enfim, na prática, o que significa isso? Irmãos, esfriamento espiritual, quando uma pessoa esfria-se espiritualmente, é que ela já não entende que Deus é necessário na sua vida. Deus é apenas um penduricalho na sua existência. Deus é apenas um acessório na sua existência, mais ou menos assim. Mas ela já não vive exclusivamente para o Senhor. Ela já não visa Deus como Todo-Poderoso na sua vida. E todas as demais coisas tornam-se meio que automáticas. Vai na igreja, porque precisa ir à igreja, apenas isso. Não leva Deus a sério. Não lê mais a Bíblia. A oração tornou-se meras palavras vazias, sem compromisso. Santidade, para que ser santo? O mundo é tão bom, enfim, coisa assim desse tipo. É a falta de um compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso. Eis aí o esfriamento espiritual que nós temos visto hoje nas igrejas. Às vezes a igreja é quente. E as pessoas falam muito isso, principalmente os pentecostais. Olha só, a nossa igreja é fogo puro, é fogo puro. Olha, gente, o fogo na Bíblia não é um bom exemplo, tá? Fogo na Bíblia não é um bom exemplo. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, ou seja, é um fogo que consome, que destrói. Ainda, o outro fogo que tem na Bíblia, inferno, é um fogo do sofrimento. E as pessoas trazem, querem tanto fogo. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Cuidado! A partir do momento que a igreja clama tanto por fogo, ela está pedindo, Senhor, destrói tudo que não presta, que é ruim. Não é assim? Só que elas confundem um pouco e acham que toda sorte de mover, de ações, de eventos, é o fogo, estão ardendo em fogo, enfim. E as demais que não têm os mesmos movimentos, as mesmas atitudes, são igrejas frias. Olha só, o movimento em si não traz à evidência uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Uma pessoa pode ser uma pedra de gelo, presta atenção nisso. Uma pessoa pode ser fria tanto quanto uma pedra de gelo. Mas na igreja fala línguas, profecias, dá suas piruetas, isso, aquilo, outro, e fazer isso, fazer aquilo, cantar, até pregar. Porque não é, muitas vezes, pelas ações exteriores que você vê que uma pessoa é fria. Porque é fria em relação a Deus. Entendeu? A pessoa pode ser um ator. E hoje há muitos atores dentro das igrejas representando aquilo que a igreja entende como fervor, como mover do Espírito. A igreja entende, mas não corresponde à verdade. São atores. Esses já esfriaram espiritualmente, já não conhecem o Todo-Poderoso e estão caminhando para a perdição, caminhando para o lago de fogo, onde encontrarão de fato o fogo, tão hoje clamado pelas igrejas. Cuidado com o fogo, esse clamor por fogo. Derrama fogo, Senhor, derrama fogo aqui, fogo acolá. Cuidado. Será que você sabe o que você está cantando? Será que você sabe? Fique atento a isso, tá bom? É muito perigoso esse clamar pelo fogo. Clame pela purificação do Senhor na tua vida, confessando pecados, acertando-se com o Senhor, para que assim você possa prosseguir nessa jornada. Uma jornada que lhe abrirá os olhos para que você veja a grandiosidade do Senhor. E essa era uma das mensagens de Oséias a Israel. A mensagem que Israel precisava voltar à presença do Senhor, conhecer Deus, um relacionamento profundo com o Todo-Poderoso. E ainda, que eles não podiam desistir dessa busca. Eis a mensagem de Oséias: não desistam dessa busca. Não desistam dessa busca, mas sigam em frente, porque o Senhor há de manifestar-se. O texto, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós
como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluias! Oh, glórias! Amados, nesse versículo há uma parte que as pessoas entendem, eu acho que erroneamente. Quando a Bíblia diz, como a alva, a sua vinda é certa. Se você sai do contexto ao qual o profeta referia-se, ou seja, ao Estado de Israel, aos israelitas que estavam mergulhados em toda sorte de pecado, se você sai desse contexto, você pode aplicar a palavra erroneamente à segunda vinda de Cristo Jesus. Você pode até fazer uma associação, mas carece de uma fundamentação maior. O texto não refere-se à segunda vinda de Cristo Jesus. Não refere-se. Nem tampouco à primeira vinda. Não refere-se também. Mas o texto refere-se que o Senhor viria. O Senhor viria sobre o povo de Israel, trazendo bênçãos. E a palavra diz, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Entendeu? A palavra refere-se à misericórdia de Deus para com Israel. E ele seria como a chuva serôdia, ou seja, as últimas chuvas que amadurecem a colheita. Chuvas de bênçãos, não é? A chuva serôdia, quando a colheita já estava num ponto que precisava de água, eis aí as chuvas que vinham. É nesse aspecto que esse texto se aplica. Se a pessoa, se o povo permanecer em conhecer ao Senhor, perseverar nesse conhecimento, é certo que o eterno, como a alva, como o amanhecer do dia, é certo que o Senhor virá. Deu convicção plena. Olha só, como a alva, quem pode deter a alva? Não é verdade? Como a alva, a sua vinda é certa. Era uma promessa de Deus através de Oséias para o povo de Israel se houvesse conhecimento e perseverança, se houvesse fidelidade, comunhão real com o Todo-Poderoso. Nós precisamos, a exemplo de Israel, ouvir o profeta Oséias hoje, em pleno século XXI, em nossos dias, e permanecermos fiéis ao Todo-Poderoso, já que o Senhor virá como chuva, a chuva serôdia, a chuva de bênção, a chuva de renovação, a chuva de restauração, a chuva que nos fará brotar, produzir, a chuva que nos transformará por completo, com certeza. Amém? Quando você olha a história de Israel, mais uma vez, quantas, inúmeras, Israel pecou contra o Senhor. Inúmeras vezes, Israel pecou contra o Todo-Poderoso. Mas todas as vezes que eles voltaram-se para o Senhor, procuraram conhecer Deus e perseveraram nesse conhecer, vemos que o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, veio sobre eles, restituía a sua condição de estado, perdoava-lhes o pecado, reconstituía-os como estado, os abençoava e os faziam crescer e prosperar. Quantas vezes? Não é verdade? Quantas vezes? Ali, naquele momento, Oséias, levantado pelo Senhor, casou-se com Gomer, para que Israel entendesse. Olhavam para Oséias, olhavam para Gomer, mas que associação é essa? É para que eles entendessem que o Senhor os via como uma mulher infiel, tal qual Gomer era infiel. Veja como são as coisas. Oséias sujeitou-se à vontade do Senhor, casou-se, porque ele sabia, irmãos, que havia uma promessa poderosa, magnífica de restauração àquela nação, uma promessa de renovação, uma promessa que poderia mudar por completo os rumos de Israel, mudar completamente a sorte daquele povo, a sorte daquela nação. Amém? Se porventura você hoje está no pecado, a exemplo de Israel, se você anda por caminhos errados, práticas erradas,
se as tuas atitudes são lamentáveis, se as tuas ações são vergonhosas, se você não honra Deus como Ele exige que você o honre, se você é apenas um crente nominal que frequenta uma igreja, ou você é um sacerdote na igreja que ensina princípios equivocados, antibíblicos, fora do contexto bíblico, se você é um daqueles que prega um versículo isolado sem observar o contexto, levando o povo ao engano, levando o povo a entender de forma incorreta a vontade do Senhor, hoje é tempo de arrependimento. Oséias fala com você ainda hoje. O Espírito de Deus guardou esta palavra para que você pudesse lê-la, ouvi-la e voltar-se completamente para o Senhor, buscando a restauração, buscando o perdão, buscando a renovação e, a partir desta renovação, procurar conhecer Deus de fato. Saber quem é Deus, o que Ele exige para a tua vida, qual a tua forma de portar-se diante do Todo-Poderoso e jamais afastar-se do caminho do Senhor. É o perseverar, é o seguir firme, é não permitir que o esfriamento encontre lugar no teu coração. O esfriamento é o afastamento da tua presença de Deus. É perder o vínculo com o Espírito Santo que deveria habitar no teu coração. É não abrir espaço na tua vida para espírito de engano, para aquilo que o maligno sugere, para as tentações que aparecem. Nós não podemos de forma alguma aceitá-las, absorvê-las, mas rejeitá-las, porque a Bíblia diz que não há tentação superior à força do servo de Deus. As tentações são superáveis desde que haja uma comunhão verdadeira e real com o Todo-Poderoso. E a partir do momento, irmãos, que nós entendemos isso, tenha certeza absoluta que essa promessa que o Senhor faz a Israel através de Oséias, que ele viria certo como a alva, certo como o nascer do sol, que ele viria e derramaria chuvas poderosas, magníficas sobre a nação, ou seja, bênçãos sobre aquela nação. O Senhor restauraria, o Senhor renovaria, o Senhor os faria progredir, tudo em decorrência de um reconhecimento de quem é Deus e servir a esse Deus. A promessa do Senhor é que Ele vem. A sua vinda é certa, a sua vinda é certa. Amados, todas as vezes que nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor, que Deus é o Senhor, confessamos os nossos pecados, nos adequamos à sua vontade, é certo que o Senhor virá sobre as nossas vidas. É certo. Você pode ter convicção plena. O Senhor virá, te perdoará, renovará tuas forças, te colocará de pé. O Senhor te abençoará com toda sorte de bênçãos. Fará chover sobre a tua vida a chuva serôdia, ou seja, as últimas chuvas, para que a plantação chegasse ao ponto da colheita. Vê como Deus faz? É uma promessa para a nossa vida ainda hoje. Porque o princípio é o mesmo. Talvez a palavra escrita há 2.700 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, talvez as pessoas achem, não, mas passou, não é mais desse jeito. Sim, alguns aspectos não se aplicam mais à nossa vida. No entanto, este princípio que o Senhor ordena que Oséias levasse a Israel é um princípio universal, imutável, para que todos, em toda a história da humanidade, achegassem a Deus, achegassem à presença do Senhor. Necessário é que eles conhecessem ao Senhor. Veja, necessário era que eles conhecessem a Deus. Isso não mudou. Não mudou. Você não pode servir ao Senhor sem conhecê-lo, sem um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Ainda, a segunda orientação, prosseguir. Se você não prosseguir nesse conhecimento, na prática da vontade do Eterno, se você não prosseguir naquele desejo de aprofundar a tua intimidade, sair da superficialidade e mergulhar nas águas do Espírito de uma forma profunda, se você não prosseguir, certamente
não resistirás. As dificuldades virão, os problemas virão, e você há de esfriar-se, há de abandonar a presença do Todo-Poderoso. Mas, se você age nessa busca incessante pelo conhecimento, se você é firme, se você anda, se você marcha, se você é perseverante, prepare-se, porque a promessa da vinda de Cristo sobre a tua vida tornar-se-á uma verdade. O Senhor virá, Ele te purificará, lavará por completa a tua existência, te fará uma nova vida. Oh, glórias! Escreverá o teu nome no livro da vida. Te dará um novo nome e você será um com o Todo-Poderoso, aguardando apenas a chegada de Cristo Jesus para que esteja eternamente na presença dele ali na glória. Amém? Quando Israel reconhecia tudo isto, voltavam-se para o Senhor. Quando eles voltavam para o Senhor, Deus os restaurava. Deus mudava a sorte. Deus os abençoava. Deus os fazia crescer. E eles experimentavam, mais uma vez, quão bom e quão maravilhoso é o Todo-Poderoso. Amém, amados? Com esta palavra, quero chamá-los à atenção para que vocês conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Se assim vocês o fizer, certamente o Eterno virá, te abençoará, derramará da sua graça, do seu poder sobre a sua vida. E finalizando a palavra, mais uma vez, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oh, glórias! Amém? Espero que você entenda essa palavra e que você desesperadamente busque a presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela explanação da palavra, Pai, pela revelação da Tua palavra. Que nós possamos, tocados pelo Teu Espírito, desejarmos conhecê-lo profundamente e sermos perseverantes para que nós possamos contemplar a Tua vinda abençoadora sobre a nossa vida, a Tua vinda renovadora, restauradora, curadora sobre a nossa vida, a Tua vinda que nos perdoa e nos habilita a estar contigo. Senhor, fala a estes que estão ouvindo esta palavra de forma poderosa, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja uma mudança completa de vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Que Deus te abençoe. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Oh, glórias! E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Mensagem 1313